Boa noite, gente. O que era para ter começado às 19h19, né? 7h19 começou agora às 7h25. Deixa eu colocar o tema da nossa live de hoje, que vai ser uma live muito rápida, vai ser 10 minutinhos de live, sim. Olá, meu filho, gente, meu filho está aqui comigo. Tudo bom, meu lindão? Coisa linda. Hoje vai ser 10 minutinhos de live, gente, porque tá acontecendo um monte de coisa aqui em casa. Eu tenho que acudir pessoas que estão passando mal. Mas como eu já fiz esse compromisso, então não deu para desmarcar antes. Estamos aqui. Sejam bem-vindos todos. Desculpe aí o atraso, gente. São as intercorrências domésticas, né, que acontecem. Seja bem-vinda. Pessoal que está chegando aí, que vai chegando devagarzinho, sejam bem-vindos todos vocês. Vou fazer uma live rápida, como eu já falei, vai ser 10, 15 minutinhos no máximo, tá? Outro dia a gente aprofunda o assunto. Eu vou introduzir, na verdade, esse assunto de resiliência aqui por forças maiores do que eu. Por força dos acontecimentos aqui, tá? Tô lidando com algumas situações familiares, tem pessoas ali que eu tenho que lidar. E tive uma emergência agora no final da tarde que eu estou acudindo. Parei só para fazer essa live aqui. Vou fazer rapidamente e vou voltar lá para terminar de dar assistência. Até porque eu não tive tempo de avisar aqui que eu não ia fazer essa live. Como eu já desmarquei muitas vezes, comecei a fazer a live e parei várias vezes. Eu falei, não, hoje eu vou fazer um pouquinho, vou falar sobre o assunto um pouquinho. E aí, se eu não conseguir aprofundar muito, me estender muito, depois eu remarco e a gente volta com esse assunto de novo. E posso até mesmo deixar nos stories as caixinhas para quem quiser responder ou fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, para a gente trazer o assunto aqui para a live também. Fica à vontade, vai ficar gravado, aquilo que for possível ficar. E eu espero que, né, seja bacana aí, né? E vamos retomar as lives. Ano passado a gente tinha o costume de fazer live várias vezes assim. Teve aquela maratona que a gente fez, que foi mais de 50 dias aí fazendo live direto. E foi muito bacana aquela experiência que a gente teve, né, fazendo as lives aí vários dias seguidos. Teve o desafio de 45 dias, teve o desafio de 21 dias depois, teve... Então, sim, foram vários desafios que a gente fez e foi muito bom ter essas experiências, né, fazendo essas lives. Então, pretendo retomar isso assim que eu conseguir me organizar melhor. Esse ano tive várias mudanças aí, cursos que eu estava fazendo, coisas que eu estava me envolvendo e que eu não consegui ainda parar para retomar esse calendário de lives, né? Boa noite, gente. Tudo bom, Paulinha? Boa noite, Ângela, Márcia. Meu filho apareceu aqui também, não sei se ele ainda está aí. Sejam bem-vindos, pessoal que chega aí. Qualquer coisa, vamos participar. Aqui, a propósito, a gente tem a possibilidade agora aqui no Instagram de colocar, além de mim, mais 3 pessoas. Então, participarem 4 pessoas aí na live. Então, de repente, quem sabe, né? Se a gente se animar, se alguém se candidatar, né? Eu posso, de repente, convidar alguém para entrar aí junto, né? Podem entrar até 3 pessoas junto com a gente. É meu filho que está junto aqui com a... Meu filho entrou também. Sejam bem-vindas! Só tem ele de homem por enquanto. Bem-vindas todas. Então é isso, gente. Eu vou ter que fazer uma live mais rápida, tá? Como eu já expliquei, por força maior, tô dando assistência. Minha mãe não se sentiu muito bem, agora à tarde. Minha mãe teve um pico de hipertensão agora no final da tarde. Eu só parei um pouquinho para a gente conversar um pouco e depois eu vou dar assistência para ela. Vai invadir a live. É meu filho, gente. Com 4 pessoas é bacana, né? Vou convidar alguém para participar comigo.
Quem sabe, né? Daqui a pouquinho. Gente, falar sobre resiliência. Por que que eu introduzi esse assunto? Peraí. Meu filho, tô falando sério aqui. Meu filho quer participar, gente, da live. Por que resiliência, né? Eu estava estudando um pouquinho algumas coisas esses últimos meses aí. Essa questão da resiliência é uma questão que é interessante para a gente aprender a lidar com certas questões da nossa vida, né? Todo mundo passa por dificuldade na vida, em algum momento. Todo mundo passa por desafios, todo mundo passa por situações de pressão, situações de, assim, que a gente é confrontado realmente, né? E ser resiliente é exatamente essa capacidade que a gente tem, ou que a gente desenvolve, de lidar com os problemas, com as circunstâncias, da gente se adaptar, de superar realmente os obstáculos, de resistir à pressão nas situações adversas, né? Diante dessas situações, a gente desenvolver uma elasticidade, digamos assim, né? O conceito de resiliência vem, na verdade, da física, que é uma propriedade dos materiais que eles têm de se amoldar ou de se dilatar, enfim, dependendo aí das condições a que ele for submetido, né? E quando a gente transpõe isso aí para a parte nossa do emocional, isso tem muito a ver com a nossa capacidade mesmo de lidar com as circunstâncias, ó, lidar com home office, né? Lidar com os filhos é desse jeito, gente. Por exemplo, né? Eu atrasei um pouquinho para começar a live porque estava lidando com circunstâncias que aconteceram agora, neste exato momento. A minha mãe acabou de passar mal ali, tive que dar assistência para ela. Ela subiu um pouquinho, eu vim aqui falar um pouco, mas daqui a pouco eu vou voltar. Então, assim, essas coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente precisa ter... Ah, meu filho tá zoando. Tá zoando. Tá entrando na live só para zoar. A gente tem que ter essa capacidade de saber lidar com as circunstâncias difíceis, né? Com as adversidades, com os desafios que a gente enfrenta. Desafios da nossa vida. A nossa vida é cheia de circunstâncias que a gente não pode controlar, né? E assim, aprender a não ser impulsivo nas nossas reações diante das circunstâncias. André, ele tá de zoeira. Ele tá de zoeira. Não sabe o que é home office. Claro que sabe, Pedro. Ele tá zoando. Meu filho. Ô, gente, abençoado. Tem a ver com a flexibilidade. Claro que sabe, Pedro. Claro que você sabe. Tá falando aqui. Tá bom, meu filho. É trabalhar em casa. Que nem homeschooling. Homeschooling é estudar em casa, home office é trabalhar em casa. Ô, gente. Essa capacidade que a gente tem de aprender a ter flexibilidade diante dos acontecimentos, elasticidade, né, de se amoldar às pressões sem arrebentar. Porque muitas vezes as circunstâncias... Começou bem, né? Fazendo perguntas. As circunstâncias, elas vêm e muitas vezes quando a gente não reage da maneira adequada a elas, a gente pode se quebrar, emocionalmente falando também. Às vezes a gente se quebra até fisicamente falando, né? A nossa saúde sente o impacto das pressões, das coisas da vida.
Mas o nosso emocional, ele sofre muito. O primeiro impacto, na maioria das vezes, é o nosso emocional que sente. Tem uma figura que a gente conhece muitas vezes daquela árvore que ela recebe uma rajada de vento muito forte. E tem duas árvores, na verdade, né? Uma árvore mais robusta, com tronco mais largo, mais duro, os galhos mais duros, sem tanta flexibilidade, e outra árvore como se fosse uma palmeira, né? Um pouco mais flexível, um pouco mais leve. Às vezes vem uma rajada de vento muito forte e aquela árvore que é rígida demais, dura demais, por mais que ela pareça ser muito resistente, mas aquela rigidez muitas vezes não resiste ao impacto do vento, não resiste à força da circunstância que está vindo contra ela, né? E às vezes aquela árvore que aparenta ser até mais frágil, mas ela é mais flexível, ela às vezes sobrevive melhor à tempestade, sobrevive melhor à força do vento. Isso tem a ver com resiliência, porque muitas vezes quando o vento das circunstâncias vem na nossa vida, a gente às vezes precisa se dobrar, a gente às vezes precisa ser humilde, a gente às vezes precisa reconhecer a nossa incapacidade ou reconhecer que a nossa necessidade de ajuda muitas vezes, a nossa necessidade de aprender com aquela circunstância. Muitas vezes a gente vence aquela guerra não é quando a gente está mais rígido, mais duro, mostrando mais, sabe, aquela robustez toda. Muitas vezes a gente vence aquela guerra. Ah, Ellen, tudo bom, Ellen? Minha peer coach. Muitas vezes a gente vence essa situação difícil quando exatamente a gente aprende a se dobrar nessa circunstância mais difícil, entender as lições que vêm com a dificuldade, entender o que aquela atmosfera está querendo falar para a gente, o que ela está querendo ensinar para a gente, né? E no meio da tormenta, a gente às vezes se dobrar é, na verdade, a melhor estratégia para vencer depois. Muitas vezes a gente aparenta que a gente está perdendo, perder para depois ganhar, né? Às vezes a gente se dobra ali, mas na verdade a gente depois se levanta mais forte. Então, eu estava pensando muito sobre essas lições da resiliência, né? Eu andei pensando muita coisa nos últimos meses sobre esse assunto, né? E por que eu resolvi trazer esse assunto para nós? Principalmente a gente mulher que já está numa fase aí mais madura, digamos assim, né? Não só as mulheres aí de 40, mas até mesmo as mulheres que estão na faixa dos seus 30 e alguma coisa, um dia chegarão, né, ali nos 40, ou as mulheres que já estão um pouquinho mais à frente. Muitas vezes a gente escuta aquela coisa, né, de que a mulher tem a fragilidade, a mulher é um sexo frágil. Nós temos uma fragilidade, mas nós temos uma força que é diferente. Nós temos uma capacidade de resiliência. Assim como essas árvores, né, tem aquela figura da árvore que às vezes é muito rígida, muito firme, muito dura, mas não consegue se dobrar na tempestade e acaba quebrando. Aquela outra figura da árvore que às vezes é um pouco mais flexível, aparenta ser um pouco mais frágil,
mas na verdade a verdadeira força dela, ela se sobressai nesse momento aí da tempestade, nesse momento que o vento forte bate, a circunstância bate e ela tem essa flexibilidade. Essa aparente fragilidade dela é a maior força que ela tem, que é a capacidade de se amoldar à dificuldade e sobreviver depois e se levantar e ser a sua melhor versão depois. E nós também somos assim. Nós aparentemente somos muito frágeis, nós aparentemente somos, às vezes, a gente fica com medo das circunstâncias, né? As tempestades às vezes parecem que são tão grandes, tão maiores do que a gente. Às vezes a gente olha para a gente e não consegue enxergar os recursos que a gente tem. Cada um de nós tem recursos que são únicos, que são especiais, que somente a gente tem e que nos diferencia das outras pessoas. Cada pessoa tem um conjunto de recursos que é próprio, né, delas, e que às vezes outra pessoa não tem, mas não é que ela seja pior ou melhor do que a gente, ou que a gente seja melhor ou pior. Não, é só diferente. Só é diferente. Mas é tão lindo quanto aquilo que falta em mim tem no outro. Aquilo que o outro de repente precisa, eu posso ajudá-lo a suprir. E a gente juntos pode aprender a se amoldar às tempestades e se reerguer e superar esses momentos difíceis, né? E tirar lições de tudo isso. E eu estava lendo aqui sobre resiliência também tem a ver com força mental. Desenvolver força mental. É um outro tipo de força, é um outro tipo de inteligência. Não é a força bruta, não é a força física, é a força emocional, é a inteligência emocional, é a força que está dentro da alma. E também a força espiritual, claro, né? É óbvio, mas assim, no aspecto emocional, essa força, essa inteligência, ela pode ser desenvolvida para que a gente cada vez mais seja resiliente. Eu estava vendo um médico, um psiquiatra falando esses dias sobre resiliência e ele falou o seguinte: eu não sabia disso, a resiliência ela pode ser desenvolvida. Existem pessoas que de fábrica já nasceram com uma capacidade maior de serem resilientes, né? Tem uma questão genética envolvida nisso aí, mas não interessa tanto assim essa questão genética, porque a resiliência ela é uma habilidade que nós podemos desenvolver, a depender de como a gente faz a leitura dos acontecimentos na nossa vida, das lições que a gente tira dos acontecimentos na nossa vida. E isso é muito legal, porque nós precisamos dessa resiliência para superar várias coisas aí que a gente passa ao longo da vida. É muito importante a gente desenvolver essa capacidade. E não é impossível, está acessível, qualquer um de nós pode desenvolver, é uma questão de treinamento. O grande problema é que o treinamento para isso é ruim, né? Porque a resiliência tem a ver com superar adversidades, né? Superar dificuldades, superar situações desafiadoras, situações muitas vezes tristes, mas esse mesmo psiquiatra, eu achei interessante ele falando, né, que as pequenas situações que a gente vai vencendo na nossa vida, as pequenas dificuldades do dia a dia, a gente acha que são besteiras, mas elas vão nos ensinando e vão nos preparando, vão nos dando uma musculatura emocional que a gente vai desenvolvendo
para aprender a lidar com as grandes questões da nossa vida, né? Com os grandes desafios. É como um treino de musculação, né? Que a gente começa treinando com os pezinhos mais leves, porque se a gente já começar pegando peso pesado, a gente se quebra todo e depois não dá conta, né? A gente se lesiona. Então, com a vida é da mesma forma, né? Desde a infância a gente vai sendo capacitado a aprender a lidar com as pequenas carguinhas, né? A gente vai crescendo devagarzinho, vai ganhando força, vai ganhando musculatura, vai ganhando envergadura emocional. E aí, a partir daí, a gente vai cada vez mais conseguindo lidar com desafios maiores. E os desafios são cada vez maiores, sim. À medida que a gente vai se tornando adulto, os desafios são maiores. Mas, assim, dentro dessa coisa da resiliência também, uma chave muito importante que eu achei interessante ele falando, eu já falei disso em outra live há um tempo atrás, sobre as chaves para blindar a mente, né? Já fiz post, já fiz live, várias pessoas falam desse assunto. E é muito bacana aprender essas chaves para blindar a mente. Me ajudou demais quando eu aprendi isso. Mas dentro dessa coisa da resiliência também tem a coisa do blindar a mente. Da mesma forma, é interessante a gente blindar a mente para desenvolver resiliência. Ajuda demais a gente. Algumas das chaves do blindar a mente fazem parte da questão do desenvolver a resiliência, né? Aprender a ser flexível é uma forma de blindar a mente, sim. Diante das circunstâncias, você ter uma mentalidade flexível. É uma maneira de você blindar sua mente, também, diante das circunstâncias, né? Ter um pouquinho mais de cautela para reagir, não reagir no calor da coisa, né? Às vezes a coisa acontece, a gente já quer dar uma respirada, contar até 10, parar, pensar, falar assim, será que eu tenho todos os elementos possíveis para eu conseguir fazer a leitura dessa circunstância agora? Será que essa reação vai me ajudar a, sabe, será que eu reagindo dessa maneira está correto? Eu tenho todos os elementos para... Às vezes a gente fala dos julgamentos que a gente faz, né? A gente não pode julgar as coisas se a gente não tem todos os elementos, a gente não conhece, né? Tudo para fazer certos julgamentos. Então, diante das circunstâncias também, às vezes a gente precisa ter mais elementos. Então, cuidar de como a gente reage, prestar um pouquinho mais de atenção nas nossas reações. Isso ajuda muito a gente blindar a mente, blindar o nosso emocional e fortalecer um pouquinho mais dessa musculatura aí, dessa envergadura emocional. Aquela coisa de não depender das pessoas é uma chave para blindar a mente, né? A gente não esperar que as pessoas tomem a iniciativa de fazer certas coisas para que a gente comece a se colocar em ação. Mas assim, a pessoa resiliente, ela aprende a ser processual. Ela aprende que há algo que cabe a ela fazer e ela não tem que ficar criando expectativa nas outras pessoas. Toda porta que a gente abre para a expectativa é uma... Meu filho aqui. Pedro, daqui a pouco eu vou, meu filho. Espera só um minutinho. Essas coisas de casa, né, gente? Então, assim, deixa eu tentar retomar que eu vi da meada, que eu vi a fala dele que eu não aguentei. Ai, ai, ai. Muitas vezes, assim, a gente depender de outras pessoas para se colocar em ação, ou seja, a gente alimentar expectativas em relação às outras pessoas,
isso é uma porta aberta para a gente se frustrar. É uma porta aberta para a gente ser ferido. É uma porta aberta para a gente ser bloqueado emocionalmente. Então, quanto menos expectativa a gente colocar nas outras pessoas, mais a nossa mente vai estar blindada, mais o nosso emocional vai estar guardado, mais a gente vai ter força, envergadura para aguentar o tranco na hora que a situação ruim vier. Sheila! Pois é, Sheila, não é sempre que eu consigo fazer esse horário. Tá complicado. Hoje foi na força de vontade mesmo. Vamos ver se a gente consegue voltar, né? Mas que bom que vocês estão aqui, gente, todo mundo. Obrigada. Então, assim, a pessoa resiliente, ela também aprendeu a trabalhar o emocional dela em relação às expectativas dos outros. Por isso que eu entendo que resiliência tem tudo a ver com essa questão da blindagem da mente. Porque uma chave muito poderosa para a gente blindar nossa mente é a gente não colocar expectativas demais nos outros. Não alimente expectativas, porque as pessoas falham. Eu falho com os outros também. Então, na medida que eu julgo, eu vou ser julgada. Se eu, de repente, eu julgo alguém porque ela não atendeu às minhas expectativas, eu também vou ser julgada na mesma medida. Então, eu preciso entender que eu não posso esperar demais dos outros, porque isso guarda minha mente, isso guarda meu emocional, isso me blinda. Eu sei que se a pessoa falhar comigo, meu coração vai estar, sabe, vai estar guardado, de eu me ferir de novo. É aquela história da árvore, né? Eu vou saber a hora que a arvorezinha tem que abaixar. Amanhã são vocês, né, meninas? Deus quiser, eu vou conseguir assistir. Que até para eu assistir, eu não estou conseguindo assistir. Mas, enfim. E essa coisa da expectativa nos guarda de outro problema que pode nos afetar, que é a questão de ficar magoado com as pessoas. Estava falando aqui, né? Uma chave, parecia um trem aqui para mim. Não se magoe tão facilmente com as pessoas. Quando você se guarda em relação a essas expectativas, você se protege de se magoar facilmente com as pessoas. Isso protege o seu emocional, isso protege o seu coração. Isso guarda você de alimentar dentro de você sementes de injustiça, né? Que a gente sabe que as sementinhas de injustiça, elas brotam, né? Elas crescem, se transformam numa raiz de amargura, que aí vira uma planta, né? Que tem o vitimismo, tem a reclamação, tem tudo mais, e aí vira injustiça na vida de outras pessoas. Porque na medida do que a gente é ferido e não trata, a gente fere as outras pessoas também. Então, resiliência é uma habilidade desenvolvida por pessoas que são capazes de estarem curadas emocionalmente. E são pessoas que desenvolveram inteligência emocional e estão no processo de desenvolver inteligência emocional para aprenderem a lidar com as suas feridas emocionais e se curarem emocionalmente para não ferirem outras pessoas também. Olha que coisa legal. Tem a ver com resiliência também. A gente acha que não tem a ver, mas tem a ver sim, né? Aquela coisa de você poder dizer, não importa o que fizeram comigo, mas aquilo que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Eu posso escolher. Se a pessoa me dá um copo de veneno, eu posso escolher se eu vou tomar ele ou não, né? Eu só tomo se eu quiser. Eu só me enveneno por dentro emocionalmente se eu quiser. E
Eu vou terminar agora por aqui. Tem muito mais coisa para falar, mas eu já expliquei para vocês que eu não vou poder me alongar nessa live porque eu tô acudindo um monte de coisa. Minha mãe tá passando mal ali embaixo. Eu vou ali, né, ver minha mãe como é que tá e tudo. Mas quero agradecer vocês que estiveram aqui nesse bate-papo muito rápido mesmo. Foi 20 minutinhos, meia horinha aqui, rapidinho, sobre resiliência. E deixar essa frase aí para vocês que resiliência é uma habilidade que pode ser desenvolvida, sim, ela é treinável por cada um de nós, todos podemos ser resilientes, a gente só precisa treinar, tá? É uma habilidade que ela pode ser aprendida, pode ser treinada e é uma habilidade que faz parte da inteligência emocional. E é uma característica de pessoas que estão em um processo de aprender a estarem curadas emocionalmente. A pessoa resiliente, ela desenvolve uma sabedoria para buscar a sua cura emocional e para não transferir para as outras pessoas as feridas que ela, porventura, tenha recebido. Tá certo, gente? Eu desejo a vocês que estiveram aqui, né, nesse bate-papo super rápido, que vocês desenvolvam essa característica, essa inteligência emocional a cada dia. Tomem cuidado com um excesso de expectativas nas pessoas, aprendam a, dosar de uma forma saudável essa questão aí das expectativas, blinda sua mente, blinda o seu emocional e que a cada dia mais a gente esteja avançando aí para ser pessoas mais curadas, pessoas mais resilientes, que se aprenderam a se dobrar nas circunstâncias que parecem frágeis, mas na verdade são pessoas muito fortes, talvez até mais fortes do que outras aí que escancaram muita coisa externamente. Mas a resiliência se mede lá dentro, né? Não é na aparência externa. É no tamanho da força que você tem dentro de você, no seu emocional. A envergadura que você desenvolve os seus músculos emocionais, ok? Beijo, gente. Obrigada. Renatinha entrou depois. Obrigada, lindas. Obrigada a vocês todos. Eu vou deixar gravado aqui, tá, gente? E é isso aí. Muito obrigada mesmo, de coração. Um beijo. E eu vou avisar quando vai ter a próxima live, tá? Em breve vamos fazer também, ok? Beijo, gente. Tchau.